Ontem eu vim conversar aqui um pouco com vocês sobre a ideia de compartilhar mais a minha vida profissional nas redes sociais. E aí eu tava vendo que teve algumas interações de pessoas de diferentes momentos da minha vida, né? É óbvio, eu já tô com 37 anos, tive algumas experiências, né? E de locais diferentes, né? De estar em locais diferentes, trabalhos diferentes. E foi muito legal ver essa é um pouco da minha trajetória, o que me traz aqui, quem eu sou hoje, essa identidade, né? Como é que eu fiz para chegar onde eu tô profissionalmente. Tem muito que melhorar, mas onde eu me encontro atualmente, isso é importante. E é muito legal recapitular um pouco toda essa história. E eu vou compartilhar um pouquinho com vocês. Eu tava lembrando aqui, eu falei que eu comecei dando aula de informática, isso com 17 anos, eu fazia um curso técnico de informática. E aí foi bem legal, foi uma experiência muito boa. Trabalhei por volta de um ano e meio, 2. Eu sou péssimo com datas, então me desculpe se eu furar alguma coisa aí. Mas eu comecei com 16 para 17 anos, fiquei até meus 18, 19 eu acho, dando aula em cursinhos de informática no Rio de Janeiro, em Niterói, né, onde eu nasci. Dava aula de informática, o que era necessário. Você tem que aprender Excel avançado para dar aula. Beleza, vamos aprender. AutoCAD 3D, manutenção, redes. Então foi meu primeiro contato com tecnologia, assim, mais a fundo, né? E foi bem interessante, porque isso me motivou e me fez despertar um pouquinho a minha curiosidade em estar sempre estudando coisas novas, sempre aprendendo mais. Foi uma época muito boa da minha vida. Ainda no Rio, eu criei uma primeira empresa, né? Onde eu fiz 2 ou 3 projetos de web já, onde eu já estava sabendo o que eu queria. Na época era tudo meio junto, não tinha essa separação back-end, front-end igual tem hoje. Mas eu queria minha primeira empresa junto com meu primo, a Aqua Design. Foi bem interessante, mas logo eu decidi sair do Rio. Demorou uns 3, 4 meses. Decidi sair do Rio e ir pro Tocantins. Foi onde eu mais me estabilizei profissionalmente. Chegando no Tocantins eu tinha uns 20 anos, 21 anos. Não, 20 anos, lembro. E entrei logo numa empresa de criação de sites. Foi meu primeiro contato com o desenvolvimento web mesmo, focado nisso. Na época a gente chamava que era web designer. Então, eu era fera no Flash. Quem é da minha época sabe do que eu tô falando. Trabalhava com umas animações legais, entendia bem. E no Tocantins era uma mão de obra escassa. Muito difícil de achar alguém que fazia animações, esses sites mais mirabolantes. E eu gostava muito dessa área, da área visual, né? Então eu tratava muito com Photoshop. Na época a gente usava Fireworks ainda, Corel, esses programas aí, quem é da minha geração já ouviu falar também. Então eu criava sites para essa empresa, foi bem interessante. Criei cerca de 40, 50 projetos, só que não deu muito certo. No final o patrão era um pouco abusivo na época, nem sabia o que era isso, nem entendi o que era isso. E eu fui procurar me profissionalizar pela primeira vez. Fui fazer um curso na Microlins, que tinha acabado de abrir no Tocantins. E aí eu cheguei lá para pesquisar um curso de PHP, né? Que era uma linguagem de programação que até hoje é muito usada, é a mais usada. E foi interessante, porque quando eu cheguei lá, falaram, não, eu trabalho com web. Na verdade, até com o nome do meu querido Weberson, meu padrinho. E foi interessante que quando eu cheguei para dar aula, para estudar, né, na Microlins, eu fui convidado para dar aula de web, que era algo que eu já trabalhava. Eu queria me aperfeiçoar, mas aceitei. Foi meu primeiro bom trabalho, que eu gostei. Quando eu falo bom, todo trabalho é bom, né? Mas o primeiro trabalho que eu me identifiquei mais, assim, no Tocantins, que eu continuei dando aula, que era algo que eu já tinha experiência no Rio. E foi super interessante. Foram quase 2 anos, ou um pouco mais, um pouco menos. Sou péssimo com data. E nessa época da Microlins, abriu um concurso para o Tribunal de Justiça. Tinha uma vaga específica de editoração e eu trabalhava muito com isso: Photoshop, Corel, diagramação, InDesign. E aí também dava aula em outros cursinhos. Comecei a dar aula, esqueci o nome da empresa, mas nossa, agora fugiu total. Mas bom,
voltando. Dava aula em 2 lugares diferentes, 2 ou 3 lugares diferentes. E aí teve esse concurso. Fiz esse concurso, meio descrente, porque era 73 por vaga, uma vaga só. Falei, não, beleza, vou fazer, não sabia nem o que era Tribunal de Justiça. Foi uma amiga que indicou, falou, Gabriel, faz que isso aí é a sua cara. Fiz, dei sorte, passei no concurso. Na época, demora, né, para esses concursos normalmente demoram para se chamar. E nesse período eu saí da Microlins, fui trabalhar no cartório, né, cartório Moromizato, trabalhando com tecnologia, fazendo mais a parte de design também, fazia mídia impressa, jornal, panfleto. Ajudei o Eberson a montar a Beguin, que é uma empresa hoje de tecnologia no Tocantins, muito interessante. E é assim, o Eberson sempre foi o cara que me puxava para os lugares e me ajudava muito nesse processo. Fiquei com ele mais uns 2 anos trabalhando no cartório, nessa empresa, a gente trabalhando junto. E aí fui chamado para o Tribunal de Justiça. No Tribunal de Justiça, acabou que, como eu entendi um pouco mais dessa parte de design, eu fiquei um pouco ligado à comunicação do tribunal, né? Fazia algumas artezinhas, umas divulgações, panfletos, revistas, jornal. E aí foram anos trabalhando nesse setor, né? E até que eu fui, com o tempo, fui chamado para trabalhar em outro setor, que é o setor de desenvolvimento do Tribunal de Justiça, com o Leonardo, meu grande amigo também, que na época eles trabalhavam com ASP. Nossa, tinha um site bem interessante. E foi meu primeiro contato com Drupal e Joomla. Roberto era o fera disso, é o fera disso até hoje, lá no tribunal. E a gente começou a estudar Joomla, vamos fazer um site em Joomla. Para quem não sabe, Joomla é um CMS, tipo o WordPress. Mas a gente gostou dessa tecnologia e começou a ir para uns eventos nacionais, inclusive, chamado Joomla Day, muito bom, por sinal. Não existe mais, não sei se existe mais, alguns anos já não estavam acontecendo. Mas foi muito interessante que aí eu estava 100% imerso na área de desenvolvimento mesmo, na área de programação, mais front, porque o CMS acaba com que você não precisa programar tanto, mas uma coisinha ou outra eu fui desenvolvendo de PHP e de desenvolvimento de back-end que a gente fala. Foi uma experiência muito legal e foi basicamente toda a minha trajetória no Tribunal de Justiça. Acabou que eu fiquei nesse setor até hoje, que é onde eu estou, que é a parte de desenvolvimento. Então é onde a gente é responsável por todos os portais, né? Pelos sites do TJ, na verdade, as capas, né? Os sistemas, tem outras equipes que fazem, e eu faço os sites. Durante esse período, né, nessa trajetória aí, também, eu trabalhei com Pedro Renan, um amigo de desenvolvimento que criou uma empresa, tem uma empresa fantástica chamada PRTE até hoje. Trabalhei com ele durante os 2 anos, fazendo já o que eu faço até hoje. Front-end, fazia a interface dos sites, e o Pedro programava, fazia o desenvolvimento. Então foi super interessante trabalhar com ele nesse período. Continuei no Tribunal de Justiça e tive outras experiências, não muito na área, talvez, nem um pouco na área de desenvolvimento. Inventei há alguns anos atrás de abrir um bar junto com um ex-sócio, e a gente montou um bar no Tocantins, duas coisas que eu gosto muito, né? Desenvolvimento e cerveja. Então fui fortalecer um pouco outro setor que eu tinha interesse, e foi legal a experiência de gestão, onde eu aprendi a fazer gestão mesmo, gestão da empresa, contratar funcionário, parte financeira, compras, entender como funciona um bar, bebida, drink, cardápio, cozinha. Então foi uma experiência muito engrandecedora, valeu muito a pena, valeu mais do que graduações aí, viver a vida de empreendedor, empresário. Decidi então, isso já está mais recente, tem uns 6 anos para cá que aconteceu isso. Decidi então, estava um pouco atarefado com outros projetos, estava querendo entrar no mestrado e precisava aprimorar não, né? Desenvolver, porque não tinha nada, meu inglês. E aí decidi ir para a Irlanda, junto com minha esposa, a gente foi para a Irlanda para estudar inglês.
não aprendi muita coisa não, mas vida que segue. E estamos na Europa desde então, já fazem 5 anos. Aqui eu tive a oportunidade de, na Irlanda mesmo, abrir uma empresa de desenvolvimento. Também não foi muito para frente, por falta do meu inglês. Tinha um sócio, o meu sócio fazia parte de vendas, eu fazia parte mais de programação. E acabou que ele não vendia bem e eu não tinha como me comunicar, talvez prospectar com outros clientes. Acabou que o projeto abriu e fechou em 6 meses. Foi uma primeira experiência internacional de trabalhar com isso. E há 2 anos, né, eu trabalho como front-end também, na Café, onde a gente faz vários projetos interessantes. Vira e mexe, compartilho algum aqui no Instagram, nas redes sociais, de prêmios, né, que é uma empresa fantástica. Tenho um carinho por eles muito grande, porque eles fazem projetos de impacto social, né, projetos que falam sobre assuntos que são importantes. E aí isso me dá uma motivação, trabalhar com isso, coisas que causam impacto, fazer um site que fala sobre temas que mexem comigo, que de certa forma me motivam. Então basicamente são essas as minhas experiências. Se eu esqueci uma ou outra, faz parte. São 20 anos, né, de trabalho. E é interessante porque várias pessoas aqui participaram ou viram em algum momento específico da minha vida, participaram disso, participaram de alguma etapa. Então se eu esqueci alguma coisa, e se você está aqui até agora, fala aí qual memória, qual experiência que você teve comigo, profissional, onde você me viu trabalhar. Tem alguns outros projetos pequenos que passaram pela minha vida, mas esses são os principais, assim, que eu consigo me lembrar. E longo essa conversa de hoje, mas é contextualizando. Como eu disse, eu vou querer falar um pouco mais sobre o meu lado profissional aqui nessa rede e vamos abrir esse diálogo. Um abraço para quem ficou até aí.